Olá a todos, tudo bom? Vamos começar. Nutrição. Vim aqui para falar para vocês sobre o meu curso de nutrição. Eu estou indo para o meu terceiro ano da faculdade, quinta etapa. São 8 etapas que tem 4 anos. Eu não anotei, não deixei anotado as perguntas que me fizeram na caixinha de perguntas que eu coloquei no Insta, mas eu lembro mais ou menos. Perguntaram o tempo de duração da faculdade, pelo menos na UNEP, são 4 anos, que eu saiba na USP são 5, aqui de Ribeirão. Mas, na verdade, são 3 anos teóricos e o último ano são os estágios. Então, na verdade, esse é meu último ano de teoria. Ano que vem só estágio e daí eu me formo, tenho TCC. Eu vou falar um pouquinho, mais ou menos, da mesma forma que eu abordei do assunto. Quando eu fui na minha antiga escola do ensino médio, o SEIB, eu dei como se fosse uma palestrinha junto de umas amigas pra gente abordar do nosso curso da faculdade, porque chamava Semana Universitária, então a gente foi lá pra contar um pouquinho de como que é a vida de universitário, do que se trata do curso que a gente tá fazendo, enfim. Nutrição, resumidamente falando, a arte de se alimentar e suprir das suas necessidades energéticas do corpo. E basicamente essa teoria da nutrição, ela é fundamentada em 4 pilares, que é a harmonia, a quantidade, qualidade e a adequação. Esses 4 pilares, eles trabalham juntos para que você obtenha bons resultados, te tornar cada vez mais um ser saudável. Mas não saudável que a gente vê padronizado na internet de ter o corpo ideal, não. É saudável para o teu biotipo, de acordo com o que o teu corpo pode alcançar de eutrofia, de normalidade. O mais incrível da nutrição é que com uma boa alimentação individualizada, você pode melhorar a sua qualidade de vida, você pode ter mais disposição. A ideia da nutrição, de uma boa alimentação, é você poder prolongar a tua qualidade de vida, você garantir uma saúde lá na frente. É incrível o quanto a nutrição pode fazer com que tudo no teu corpo possa agir em harmonia, de acordo com a quantidade, de acordo com a qualidade, de acordo com a adequação do que o teu corpo pede para que seja suprido de energia e ele poder trabalhar naturalmente. Bom, por que eu escolhi nutrição? Eu sempre adorei a área da saúde. Ciência sempre foi a minha matéria favorita. Quando eu tirava 9,5 na prova, eu já ficava decepcionada, porque eu queria ter tirado um 10. Pra mim, eu não me contentava com 9,5 com 9,8, 9,9, eu queria um 10. Quando eu tava no meu ensino médio, eu tava meio que nessa dúvida de pra qual área partir, porque apesar de eu gostar muito da área da saúde, eu não sabia o que fazer. Eu não cogitava medicina, porque tem todo aquele terror no vestibular de medicina, que é impossível, e se você for para uma particular, você tem que doar todos os seus órgãos. Então, eu nem cogitava medicina na época. Teve também uma semana dessas, não universitária, como foi dessa vez que eu fui lá fazer essa palestrinha. Uma semana de profissões mesmo, que os próprios profissionais das áreas iam lá discursar sobre como que funciona a área da qual eles trabalham, as vertentes que tem. E eu fui numa palestra de nutrição, uma de biologia, e eu ia numa de biomedicina. Não sei porque eu escolhi essas, acho que eram as opções que tinha. Não cogitei fisioterapia, sei lá, só cacei lá biologia. Eu gosto de biologia, o que tem de parecido? Nutrição, bonitinho esse nome, gostei. Nem sabia do que se tratava. O palestrante, ele era da área de nutrição esportiva. E eu falei, caraca, que da hora. Eu venho de uma família que busca a saúde cotidianamente. Meu pai também é ex-atleta. O cara falou de nutrição esportiva e falei, putz, é isso, nossa, eu poderia trabalhar com meu pai, poderia fazer altos negócios juntos, poderia ter uma super ligação e eu seria super contente nisso. Falei, bora pra nutrição. Prestei na USP e não na UNEP, aqui de Ribeirão. Eu não cogitei prestar fora da cidade, porque eu não cogitava mesmo sair daqui. Na FUVEST eu não passei nem pra segunda fase, eu poderia ter feito cursinho, mas não tava muito com aquela disposição. Entrei na UNEP, eu prestei na verdade a segunda chamada e passei, comecei em 2018. Quando eu entrei na faculdade, eu cheguei a cogitar medicina. Apesar de eu considerar todo aquele terror de vestibular novamente, cursinho, 10 anos de cursinho, porque eu vivi isso dentro de casa, que a minha prima, ela
ficou prestando acho que 4 ou 5 anos de medicina e eu vi o sofrimento dela, o desgaste psicológico e físico dela, que eu falava assim, pelo amor de Deus, eu não quero isso pra minha vida. Então eu nunca cheguei a cogitar. Mas no primeiro ano da faculdade, porque o primeiro ano, olha, independente da área que você vai fazer, péssimo. Conteúdos que não tem nada a ver, mas que é necessário como se fosse uma base, entendeu? Eu só tive anatomia básica. Eu não cheguei a ter anatomia musculoesquelética, como tem o pessoal da Físio, da Educa, ou crânio-facial, do pessoal do odonto. Eu só tive anatomia básica que todos os cursos da área da saúde têm na primeira etapa. Eu achei incrível, incrível. Eu entrei na nutrição buscando a parte humana da coisa, eu não busquei a gastronomia da coisa, porque, sim, tem que cozinhar. Eu estou fazendo nutrição e eu odeio cozinhar. Na verdade, eu acho que se eu soubesse cozinhar, eu até gostaria, mas como eu não sei, eu fico revoltada, erro as coisas, queimo as coisas, estrago as coisas, eu falo, dane-se, também não quero mais saber disso. E a maioria, assim, grande parte do pessoal que entra no curso de nutrição é visando voltar para essa área de alimentação. Tem gente na minha turma que, pelo menos no começo da faculdade, tava pensando em fazer nutrição para depois fazer gastronomia. E eu entrei visando cuidar de pessoas mesmo. Eu tenho 3 possibilidades. Eu penso muito em clínica, em hospital ou esporte. Mas o esporte eu clinicaria no caso. Eu amo um hospital, eu adoro. Adoro estar naquele ambiente. Eu não vejo como, tipo, ai, deprimente, como, ai, pessoas doentes, pessoas no leito da morte. Não, eu vejo como, tipo, caraca, olha esse povo trabalhando em conjunto pra salvar essas vidas. Que animal, cara! Eu tenho muito esse foco de transformar a vida de pessoas. Inclusive, quando eu entrei no último semestre, a minha professora tava comentando, sabe? Tipo, aquela primeira semana que tá geral se apresentando. E essa professora, ela falou uma coisa muito legal. De falar, caraca, tô no curso certo, então. Vocês escolheram o melhor curso de todos. Eu sou apaixonada pela nutrição. Isso se deve pelo fato de que, através da nutrição, você pode transformar a vida dessas pessoas só com base na alimentação. Pensa em qualquer doença que não se tenha originadas pela alimentação. Diabetes, hipertensão, hepatite. Tem o fator genético, mas o fator ambiental tá, assim, aumentando bizarramente a incidência de casos de qualquer doença, sabe? Cara, dá pra curar com a alimentação. Pode ser que você não cure 100%, mas você pode mudar a vida dela. Você pode melhorar a qualidade de vida dela. Então, assim, não é pouca coisa. A gente não estuda 4 anos só isso, porque é só isso. Voltando às curiosidades sobre o curso de nutrição. Sobre exatas. Tem cálculo, tem exatas envolvidas, sim? Olha, nutrição, se eu soubesse, se eu levasse em consideração só o fator exatas, eu teria largado mão. Não é uma exatas complexa. Basicamente, regra de 3. E também as que, você estima o peso do paciente, estima a altura do paciente, tem a fórmula, mas que você pode consultar. Mas quanto às contas de calcular as quantidades no cardápio, tudo é regra de 3. Uma pergunta que me fazem muito. Qual a diferença de nutrólogo e nutricionista? Eu adoro responder essa pergunta. Nutrólogo, meus amigos, é médico. Ou seja, ele estudou 6 anos da vida dele, o corpo humano inteiro. E o nutricionista, 4 anos, só a ciência da nutrição. Só. Até no código de ética do nutricionista afirma que é privativo do nutricionista prescrever dietas. Ou seja, nutrólogo não pode prescrever dieta. Mas assim, nada contra. A nutrologia é uma arte também super da hora, mas assim, cada macaco no seu galho. A responsabilidade do nutrólogo é você aferir o diagnóstico do paciente, você ter a sacada de médico para poder pedir exame, para poder prescrever remédio, para poder avaliar quanto ao diagnóstico do paciente. Então, por exemplo, se aparece um paciente diabético para você, você vai fazer toda a análise que o médico faz o check-up lá da criatura. O nutricionista, ele não tem esse acesso, entendeu? Por que ele não abusa do que ele tem acesso e deixa que a dieta que o nutricionista que estudou 4 anos faz, meu amigo? O problema que eu vejo do pessoal da saúde é que não tem uma união, sabe? E, tipo, isso me tira do sério, que eu falo assim, cara, vocês estão unidos para salvar a vida de pessoas.
É com pessoas que vocês estão lidando. É com seres humanos como eu e como você. Aí você entra num consultório, sei lá, não precisa nem ser de um médico, pode ser de um fisioterapeuta, de um nutricionista, e a pessoa não olha nem na sua cara. Ela não é humana para lidar com um humano. Cabimento? Eu falo, gente, você sai assim, decepcionado. Você fala, putz, parece que ele me analisou como se fosse um quadro. Eu não sou objeto, eu sou um ser humano. Eu tenho sentimentos. Eu tenho problema, por isso que eu tô aqui te procurando. Você pode ser humano e olhar na minha cara e falar, meu filho, a gente vai fazer assim, 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 a gente tá junto nessa, entendeu? E eu posso não conseguir ser a melhor nutricionista do mundo, porque eu acho bom a gente ter na nossa cabeça que sempre vai ter alguém melhor que você. Pode ser que você não alcance o título de melhor profissional do mundo, mas você pode ser o melhor profissional para aquela pessoa que te procura, para aquele paciente, para aquele cliente. Eu dei uma volta no globo para falar que nutrólogo é médico, então que ele exerça suas funções de médico. Essa é uma das dúvidas que circunda a cabecinha das pessoas, porque eu mesma tinha essa dúvida de falar assim, por que nutrólogo e nutricionista é o mesmo prefixo, mas o sufixo não é igual, o que muda ali? A diferença é que o cara fez 2 anos de especialização em nutrologia e eu fiz 4. Vou fazer 4 só de nutrição. Olha que linda essa unha. Parece que eu tô com a touca do dedo. Ah, uma coisa que me perguntaram, falando assim, quais são as áreas que mais englobam a área da nutrição? Tipo, biologia, química, física, matemática, mas assim, matemática básica, porque tem bastante conta. Real, quando começa a parte dos cardápios, eu ainda não tive tão a fundo. Tive só alguns cardápios aleatórios, mas requer muita conta. Química, bastante, porque você tem que entender a química do seu organismo, tanto na absorção de medicamento, porque você vai ter que perguntar, né, se o paciente ele toma algum medicamento. Então, a química também do organismo, tanto na absorção de medicamentos, quanto também na absorção de alimentos. Então, acho que são essas principais áreas, não tem, tipo, muito de geografia, a não ser que você vá para a área de pesquisa, epidemiologia, que você tem que saber os dados demográficos da população, incidência de doenças, essas coisas, qual região é mais afetada que a outra. Então, acho que é mais isso. As áreas da nutrição. Nutrição, se eu não me engano, acho que são 8 áreas. Ensino, né, para você se tornar professor. Marketing, para, por exemplo, você lança um produto no mercado. Marketing de alguma empresa de alimentos, ou você mesmo que lance um produto no mercado. Tem a indústria de alimentos também, restaurante, escolas, em creche, sabe que tem a cozinha para você monitorar lá, o hospital, muito legal. Tem o esporte, que você vai trabalhar com atleta. Clínica, né, mas tudo bem, atleta você pode atender na sua clínica, enfim. Mas acho que é isso sobre a nutrição, eu falei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu falei mais ou menos o necessário, dúvidas que tiveram a respeito. Até na palestrinha que eu dei, me perguntaram mais ou menos isso. Eu dei mais uma noção bem ampla do que eu sei, né, da nutrição. Não adianta, não sou nenhuma mestre em nutrição, mas o que me falaram, o que eu aprendi, o que eu pesquisei sobre, é uma coisa que todo mundo sempre vai precisar, não é uma coisa que vai morrer em certo ponto, porque todo mundo precisa comer. Se você não comer, você morre. Então, sempre vão existir nutricionistas, vocês querendo ou não. Mas brincadeiras à parte, todas as profissões são necessárias, em especial as da área da saúde, que é o meu meio. Eu acho que precisa mais dessa parceria, sabe? Dessa união, porque são pessoas que trabalham juntas em seus conhecimentos diversificados, que ao se unirem podem transformar e até curar a vida de muitas pessoas, e isso acho que não tem preço. Deus distribuiu dons por aí, se você pode ser o sortudo de obter um deles, cara, usufrui e faça bem feito, sabe? Porque é um privilégio poder ter acesso ao conhecimento e poder exercê-lo em prol de outras vidas, então é muito da hora. É isso que eu tenho pra falar da nutrição, espero que vocês tenham gostado. Também, se faltou alguma coisa, se vocês têm mais alguma dúvida, eu posso às vezes esclarecer nos stories, ou para quem não me segue, pra ela checar no Instagram. Conforme também eu vou aprendendo, posso falar da minha rotina de estudos, o que eu tô tendo. Se inscrevam, deem o like, compartilhem. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.